sobre sexo a gente deveria também conversar nos almoços de família. Pô, sexo, como é que você nasceu? Como é que eu nasci? Foi através do sexo, dentro da família, do pai e da mãe. Então, são coisas que deveriam permear o dia a dia familiar. Eu tô tentando muito trabalhar isso pra ter isso com os meus filhos. Olha, Mas com os meus pais não vou conseguir. não vai rolar? Não vou chegar, e aí, pai, você transa? Não vou conseguir ter essa conversa. Ainda não Mas tô... com certeza ele transa. Não, deve estar, tomara, eu torço pra que esteja em dia. Mas é difícil, né? Essa Que é uma questão que acho que é pontual mesmo. Porque quando a gente fala de educação sexual, tem sempre uma galera que fala, educação sexual tem que vir de casa, não tem que vir da escola, não tem que vir dos outros. Mas não tem essa abertura em casa, né? A gente não tem espaço. Às vezes é difícil construir essa relação, né? Meus pais não me ensinaram nada de educação sexual. Infelizmente. Educação sexual começa em casa, ou pelo menos deveria começar em casa e continuar na escola, porque é para lá que a gente vai, né? Então, assim, a escola, a casa é o meio onde a gente se sente seguro ouvindo algumas coisas. Mas esse assunto deveria ser um assunto diário, inclusive na nossa vida, porque a gente está sempre pensando em alguma coisa, sempre descobrindo alguma coisa do nosso corpo, sempre evoluindo em termos de emoções, de sentimentos e do próprio pensamento. Quanta coisa a gente pensa que não fala, né? Então, assim, às vezes a gente gostaria de falar, mas não se sente protegido no meio, às vezes até mesmo com um amigo, né? O que esse amigo vai pensar, o que ele vai falar. E aí a gente não fala, então a gente segura. E o ato de segurar a gente, na verdade, empobrece, né? Então, e é um assunto que é da nossa natureza, né? A gente está sempre vivendo com ele. Então, ele deveria fazer parte, sim, como qualquer outra coisa, como se, né, discussão sobre política, sobre, enfim, sobre profissão, qualquer coisa. E com quantos anos você acha que deveria começar esse aprendizado, assim? Desde do entendimento da criança, dos 2 aninhos de idade, existe formas de você começar a falar com a criança, às vezes antes, né? Porque quando, por exemplo, 2 aninhos, você começa a nominar partes, antes, né? Você começa a nominar partes do corpo, né? Então, hoje eu tô com uma netinha de 7 meses. Daí, mãozinha, batendo palminha. Então, assim, já mostrar que ela tem a pepeca, que ela tem a vulva, pontuar, brincar com ela ali, mostrando, falando, verbalizando, né? Então, assim, não vou só falar sobre a mãozinha dela, só o pezinho dela, só o cabelinho dela, mas falar também da pepeca dela. Você já está fazendo educação sexual, você já está quebrando tabus aí, né? Então, assim, em todo momento, né, vai tomar banho aos 2 aninhos com o pai ou com a mãe, né? Mostrar as diferenças do corpo, por que o pai é diferente da mamãe, né? Já está falando, isso já é educação sexual, né? Trazendo esse assunto. E quando você, enquanto adulto, fala com a criança sabe que é um assunto que pode ser falado. Então, ela vai se sentir livre para perguntar, porque criança é muito mais espontânea. Se vem do pai ou da mãe qualquer fala nesse sentido, ela vai, né, se despertar que pode falar. Então, começa essa conversação sadia, né, como deve ser. E tem uma diferenciação também, né, do que é educação sexual e do que é erotização da criança, né? Sim. Porque uma criança que é bem educada sexualmente, ela tá protegida contra abuso. Exatamente. E é até um caso que a queridíssima Letícia Balducci contou aqui pra gente, acho que é o melhor exemplo sempre. Toda vez que a gente fala disso, eu gosto de pontuar porque é onde a gente fecha, sabe? Ela contou que é muito comum abusadores chegarem pra criança e falar assim, brinca aqui com o bonequinho do tio, brinca aqui com o ursinho do tio. E aí a criança sabe que tá fazendo uma coisa errada, ela percebe, criança também é sensitiva, só que às vezes ela não tem um meio pra se expressar. Então quando ela chega em casa, ela fala, eu fui na casa do tio e ele me deixou brincar com o boneco dele, com o brinquedinho dele. E a criança não tem aquilo pra entender a malícia do que é aquilo, do que tá acontecendo. Quando a gente oferece educação de sexualidade, esses mecanismos para crianças, a gente protege ela de abusador.
Então acho que é uma questão muito importante que a gente fala muito pouco, né? A gente tem essa ala, às vezes que é um conservadorismo quase histriônico quando a gente fala de educação sexual, mas é importante falar que isso sim é proteger criança. Exatamente. Olha, você deu um exemplo que... Olha a importância de falar os nomes corretos dos nossos genitais. Porque aí essa criança vai para casa e fala, olha, o tio deixou eu brincar com o bonequinho dele. Ora, até para mim, se eu ouvisse isso, bonequinho, imagina, realmente um boneco, eu não ia, de repente, duvidar que seria com o pênis dele. Agora, se essa criança, né, o tio falou, brinca com meu bonequinho aqui, essa criança foi para casa e verbalizou para os pais que o tio falou que era, que era um bonequinho, mas era o pênis dele, a coisa é deflagrada, né? Então, olha a importância da família falar sobre isso, né? Que, infelizmente, a gente não teve educação sexual e a gente paga por isso, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Eliani Mariucci, sexóloga e terapeuta. Caso você queira assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com outro vídeo que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal, senão seu pinto cai. Valeu!